Boa noite, vamos lá. Domingo, 7 horas da noite, aqui direto do Instituto Paulo Vinícius Uberlândia. Pessoal, estou muito feliz por estar de volta em mais um episódio, mantendo a nossa frequência, num programa que já se tornou tradicional para a odontologia e também para você que trabalha no mercado da saúde e quer entender como a odontologia evoluiu e traduz as melhores estratégias para lidar com o mercado que, sim, é um mercado saturado de profissionais, é um mercado saturado de cursos de graduação, é um mercado saturado de diplomados, mas sempre tem espaço para o melhor. Sempre haverá espaço para aquele que está em movimento. O proativo, o protagonista, o promotor. Esse programa pertence à comunidade Dentista Pro, o dentista protagonista, o dentista que é professor do seu próprio paciente. Hoje nós temos uma aula completamente focada no posicionamento e na comunicação com uma sociedade carente de informação e inundada, eu diria até contaminada, com a desinformação. Todas as tendências, análises, perspectivas para medicina, fisioterapia, nutrição, fonoaudiologia, educação física, psicologia, todas as áreas da saúde estão ou estão caminhando para o momento que a odontologia vive hoje. Segmentação. Eu digo para você que a odontologia ela aprendeu a duras penas a lidar com um ponto importante. Como lhe sobreviver, como construir uma carreira de sucesso, ser um dentista, um profissional digno, que sustenta sua família, seus negócios, seus sonhos, com a prática odontológica. Eu sempre falo nas minhas palestras que o dentista que consegue se estabelecer e crescer no mercado odontológico brasileiro, ele se estabelece e cresce em qualquer mercado internacional da odontologia. Se você é bom aqui, você é bom em qualquer lugar. Por quê? Porque o mercado odontológico é o maior mercado. O mercado odontológico brasileiro é o maior mercado mundial. Nós somos a bola da vez. Pode não ser o mercado que mais movimenta financeiramente, porque nós vivemos num país pobre, limitado, num país de má distribuição, de alta concentração de renda, de evasão. Por outro lado, com pouco, nós fazemos muito. Nós somos o país que mais publica cientificamente na odontologia. Nós somos responsáveis por um movimento educacional mundial. Pelo excesso, nós temos os melhores. Devido ao excesso, nós temos os maiores. Mas é nesse mercado segmentado, é nesse mercado saturado, que nós observamos claramente o movimento, às vezes, 2 passos à frente, quando se fala de gestão, quando se fala de empreendedorismo, quando você fala de posicionamento, de marketing, de branding, ou seja, todas as habilidades e todas as práticas não odontológicas que impactam o serviço odontológico. Vem daqui. O melhor marketing odontológico é o marketing brasileiro. O melhor branding odontológico é o branding brasileiro. Porque nós precisamos dele para sobreviver. Nós precisamos dele para evoluir. Ou deles para evoluir. Você pode estar vinculando o marketing com rede social.
eu queria que você esquecesse isso. Marketing é quando você fala de você. E branding é quando as pessoas falam de você, ou como ou o que elas falam de você. A sociedade que você atende. Se você não é nem lembrado, você não tem uma marca, você não tem branding. Seu branding ele não existe, ele é fraco. A odontologia tradicional, a odontologia que eu chamo de odontologia moderna, a odontologia do início do século XX, que permeou até o final desse século, deixou algumas sequelas para o século XXI. É uma odontologia que condena o marketing. Ela não é favorável. Existe uma geração de dentistas que consideram o marketing uma deturpação, uma não necessidade. É antiético, é feio. Essa odontologia ela formou gerações de dentistas. Inclusive tem dentistas atuando hoje, são dentistas que não têm 40 anos de vida, não têm 20 anos de profissão, mas a mentalidade é da odontologia moderna, não é da odontologia contemporânea. Onde eu quero chegar? O ego e a vaidade que permeou durante muito tempo esta geração de odontologia moderna, uma geração vaidosa, uma geração cheia de ego, fez com que milhares de dentistas reduzissem a sua carreira odontológica à prática clínica. Reduzissem a sua prática clínica ao mocho. Esse ego e essa vaidade, eles vieram de um setor chamado setor acadêmico. A academia formou e forma o dentista. Eu queria apenas elucidar algumas coisas aqui. O que é ego? O que é ego? Ego é conhecido como o eu ideal. É aquela personalidade que você constrói para se proteger, para se posicionar no mundo. O ego é o eu ideal. Eu tenho um eu ideal. E isso é o meu ego. Isso aqui sou eu ideal. O ego ele é funcional, e olha, papo reto, tá? Não sou psicólogo, não sou terapeuta, eu apenas estudo e tento aplicar dentro da visão que eu tenho do mercado odontológico. Eu estou aqui hoje com uma aula extremamente estratégica, ok? Então segue aqui comigo. Quando você domina esse eu ideal, isso é funcional. Quando você não domina, existe uma distorção de realidade. Ego inflado, um ego inflamado, o ego domina. Você não tem controle sobre o seu ego. A partir desse momento, você está fora da realidade. Quantas gerações foram formadas assim? Quando você não domina, você observa reações do tipo pessoas que querem sempre ter a razão. Ela não controla o ego. Pessoas que precisam ser reconhecidas. Não tem um ego maduro, é um ego infantil. O eu ideal é uma criança. Ele se alimenta de status, de títulos. Ainda nessa época, um ego acadêmico por números, por honrarias, por níveis. Ele é competitivo, ele é comparativo. Passaram-se 50 anos dessa versão que formou diversos dentistas, inclusive me formou. E hoje nós vivemos um outro ego. O ego acadêmico. Uma correção. E hoje nós vivemos um outro ego. O ego digital. Se você fizer uma comparação entre esses dois, você tem o competitivo acadêmico e o competitivo na rede social. O comparativo acadêmico e o comparativo na rede social. A rede social ela deu palco para um novo ego.
pessoas que, aqui no mundo digital, quer sempre ter a razão. São pessoas de ego inflamado. Não é inflado. Ele está inflamado. Pessoas que precisam ser reconhecidas patologicamente, egocêntricas. Da mesma maneira que você, antes do mundo digital, sofria com a educação baseada num ego acadêmico, você tem agora uma educação baseada no ego digital. Por quê? Porque o mundo digital educa. Pro bem e pro mal. O que é vaidade? O que é a vaidade? Vaidade é o desejo de ser admirado. Eu costumo dizer nas minhas aulas que vaidade é igual um tempero. Sem vaidade não tem graça. Com muita vaidade você não consegue digerir. Você não consegue comer. Muito salgado, muito doce, sem sal. Vaidade é isso. Vaidade é aquele brilho externo. O ego ele é mais interno. O ego ele é mais interno, mas ele tem um efeito externo. O ego ele é o eu ideal, mas ele tem o efeito do contexto. A vaidade ele é totalmente externa. Porque a vaidade ela depende da admiração. Ela está ligada à necessidade de reconhecimento e admiração. Normalmente admiração pública, admiração acadêmica, admiração digital. Vamos polarizar, porque esses mundos aqui não estão combinando. E você está no meio dessa guerra. Eu escrevi um artigo, tá? Eu escrevi um artigo e esse artigo é o artigo da aula. É um artigo importante. Você vai, PV, mas isso aqui é para professores? Isso aqui é para todo mundo que educa. Tudo que eu estou falando aqui é para aquecer uma discussão para o educador do século XXI, que é você, dentista, que educa o seu cliente. Você, dentista, que educa o seu paciente. Você, professor, que educa a próxima geração de dentistas. Para você. As 5 camadas da educação no século XXI. Entre a academia e a influência digital. Qual o impacto disso na saúde bucal e na estética? Vamos falar de estética do sorriso, mas poderia ser na estética facial ou, sinceramente, em qualquer estética. A aula de hoje, ela cabe para todas as áreas da saúde. Essa aula é uma aula fora da bolha odontológica. É claro que eu vou trazer para análise odontológica. Afinal de contas, eu estou aqui como um líder de opinião na odontologia. Eu estou aqui, eu não sou um líder de opinião, eu estou, porque um dia eu não estarei. Você avalia ego e vaidade pela comunicação verbal e não verbal de um líder de opinião. Eu não sou, eu estou aqui. Um dia eu deixarei de ser, um dia eu deixarei de estar. É um estado. Quem não consegue entender isso, precisa controlar o ego e a vaidade. Porque o tempo passa, amigo. E chega um momento que você tem que reavaliar. O passado, ele é uma referência, mas ele não pode ser a sua direção. Um salve aí para Mário Cortella. Voltando aqui, deixa eu fechar para que você concentre na linha de raciocínio. A vaidade, ela busca aplausos. Ela busca elogios, vaidade acadêmica. Ela busca likes, validação digital, vaidade digital. A vaidade, ela surge em momentos patológicos para mascarar uma insegurança. Guarda o que eu vou te falar. Todo extremo vaidoso é um inseguro. Guarda. Guarda essa para você. O dia que você estiver de frente para um sistema de educação onde você detecta uma extrema vaidade, seja uma educação digital ou uma educação presencial, e
o canal de educação, ou seja, o formador de opinião, ou seja, o comunicador, ele não consegue controlar a vaidade, essa é uma pessoa insegura. A vaidade é uma casca, uma capa. Lá dentro tem, provavelmente, um imaturo inseguro, uma criança insegura. Tem alguma coisa ali dentro. Tá? Vive de aparência, vive de estética. O inseguro usa filtros digitais. Ele não aceita a sua imagem. Ele é inseguro. Aqui tem um problema sério de comunicação e educação. Porque o inseguro ele não consegue transmitir a essência. O propósito dele fica mascarado. A vaidade contamina. Lembra, tá? Vaidade, ela tem um efeito muito externo. O ego é híbrido, interno e externo. No meio desse caminho, surge um outro conceito importante, e esse ele é totalmente interno, 100% interno, que se chama autoestima. A autoestima, ela é a base mais saudável da sua identidade. Ela é uma base necessária. As pessoas confundem vaidade com autoestima e ego. A autoestima dele é muito elevada. Será que a autoestima dele é muito elevada ou ele está sofrendo com excesso de vaidade e não controla o próprio ego? Porque o ego tem que ser dominado. A autoestima é a percepção realista e equilibrada que a pessoa tem de si mesma. É a maneira que você se enxerga, por isso que ela é externa. Ela está relacionada ao valor que essa pessoa reconhece em si, sem a necessidade da aprovação. Quem possui uma autoestima equilibrada não busca validação. É a maneira mais sensata de transmissão, é a maneira mais genuína de transmissão de conteúdo. É quando você tem uma autoestima equilibrada. Você sabe quem é você. E você sabe por que você está aqui. Você sabe por que você veio. Você não precisa de validação. Você sabe o momento que você tem que se nivelar. Você sabe o momento que você tem que se vulnerabilizar. E você sabe exato o momento que você tem que se impor. A autoestima, ela é mais silenciosa do que a vaidade e o ego. Ela é mais profunda. A autoestima, ela não precisa ser, e na verdade ela nem quer ser exibida, ela não deve ser exibida como a vaidade e o ego. Ela não faz com que você precise se exibir. Por isso que as pessoas confundem muito a autoestima com vaidade. A autoestima ela é necessária para o seu crescimento. A vaidade é um tempero e o ego tem que ser controlado. A autoestima ela é necessária para o seu crescimento. E a autoestima ela tem duas bases: o autoconhecimento e a autoconsciência. Guarda isso, tá? PV, a aula hoje é sobre inteligência emocional? Não. Quem sou eu? Eu vou dar aula de inteligência emocional. Hoje nós vamos falar sobre como o mercado odontológico está sendo educado. Porque, meus amigos e minhas amigas, o que tem de vaidoso e ego descompensado no ensino, você fala, tá, mas o que isso tem a ver? O que tem a ver? Assiste o cenário odontológico. Mas não fica olhando prestação de serviço odontológico e procedimentos e protocolos. Olha a essência. Quem educa hoje? Quem são os verdadeiros educadores da odontologia? Os egocêntricos acadêmicos? Os egocêntricos digitais? Quem são os verdadeiros educadores da odontologia? Quem hoje define a opinião? Quem são os formadores de opinião? PV, formador de opinião e educador não é a mesma coisa. Concordo. Mas está tudo misturado no mesmo balaio. Eu mesmo já não sei
em alguns momentos, quando sai da área odontológica, quando eu recebo uma informação, eu não sei se ela está vindo de um educador, de um formador de opinião, se ela está vindo de um acadêmico científico, não prático, ou se ela está vindo de um super prático, não científico. Eu não sei se essa informação ela está vindo com um viés comercial, com viés de venda, ou com viés de conexão. Tipo, eu quero conectar com você, mas eu não estou nem aí para você. Ou eu quero conectar com você porque eu quero que você me compre, ou compre o meu produto. Eu não sei. Quando não vem da odontologia, eu não sei. Na odontologia, eu sei. Na odontologia, a comunicação não verbal entrega hoje para mim as 5 camadas da educação. Eu conheço. Eu vivo hoje um momento na minha profissão, chegando aos 25 anos, caminhando para os 25 anos, com um real posicionamento na educação, um real posicionamento na clínica, mas permeado também por circuitos de consultoria, mentoria, conselhos, estratégia. Eu conheço quem está dentro e quem está fora da odontologia, mas se relacionam. Tipo, os não dentistas que interferem no mercado odontológico e os dentistas que modulam o mercado odontológico. E o consumidor odontológico, que mudou completamente. O consumidor de serviço odontológico tem hoje um outro perfil e ele é dividido. Ele está dividido entre opiniões. Afinal de contas, eu tenho que remover a contenção ortodôntica para ter filhos? Ou eu, no caso, uma mulher com contenção ortodôntica, vou ficar estéril porque eu uso a contenção? Eu tenho que extrair meus dentes tratados endodonticamente porque eles são um focos cancerígenos ou 1.400 ppm de flúor provoca realmente câncer e vai me deixar debilitado? Até onde essas informações estão educando ou estão atrapalhando? Porque pode ter certeza absoluta. Tem gente que acredita que carvão ativado clareia dente. Vinagre de maçã não faz mal para a boca. E que bruxismo é balela. Tem gente ensinando que recuperar a ponta do canino com resina trata bruxismo. Eu já falei isso aqui e vou repetir. As discussões na odontologia perderam muita qualidade, perderam muita o nível está muito baixo, sabe? Porque o educador, informador e o educador desinformador estão misturados. Eles frequentam os mesmos congressos. No mesmo congresso, sobem no palco o cientista e o clínico. Sobem no palco o informador e o desinformador. Não que o clínico seja um desinformador, só estou fazendo uma dicotomia, tá? Então sobe os polos, sobem o dentista e o clínico, sobe o acadêmico e o formador de opinião, sobe o professor e o influenciador, sobem o protagonista acadêmico e o protagonista digital, sobem no palco aquele que é mensurado por títulos e aquele que é mensurado por número de seguidores, sobem no palco aquele que tem muitos artigos e aquele que tem muitas curtidas, no mesmo palco, para o mesmo público. Ó, PV, e essa aula é para quem? Essa aula é para o público que está sendo educado pela odontologia. Que público, PV? O dentista e o não dentista. A aula de hoje, ela vai falar sobre as 5 camadas da educação. Existem 5 níveis. E, obviamente, você já entendeu que o acadêmico está num polo e o blogueiro está no outro. E hoje nós teremos uma conversa adulta. Nossa, PV, a conversa já está adulta, eu sei. Mas pode piorar, dependendo da sua percepção. Da esquerda para a direita, cresce a vaidade acadêmica. Desculpa, cresce a vaidade digital. Da direita para a esquerda, cresce a vaidade acadêmica. Tem dentista
educador de paciente que acredita que o fato dele ter 3 especializações, ele é melhor do que o outro colega. Apesar de não estar na academia, esse dentista fica medindo a qualidade dele por títulos. Isso é uma vaidade acadêmica. Quantos pacientes sentam na sua cadeira e perguntam se você é especialista? Quantos pacientes falaram para você, já que você tem doutorado, eu vou aceitar pagar o que você está falando? Da mesma forma, quantos pacientes te perguntam quantos seguidores você tem na rede social para eu saber se você é bom ou não? Tem dentista que realmente acredita que a falta de controle de domínio do ego digital é saudável para o negócio dele. E isso para ele é uma moeda. Só que é uma moeda invisível e inexistente. Só existe na cabeça dele. Tem pessoas que compram seguidores fantasmas, tipo, compram números, perfis que não existem, para alimentar o próprio ego digital e a própria vaidade digital para ser reconhecido, para se ver reconhecido. Tem pessoas que compram espaços para colocar o nome no artigo. Tem pessoas que vendem slots, vagas em artigos científicos. Tem pesquisadores que brigam entre si com seus alunos de pós-graduação para ter o nome de alguém que não merece estar ali, que nunca participou. Os vaidosos e os egocêntricos estão nos dois polos. A autoestima aqui praticamente não existe. São os inseguros acadêmicos e os inseguros digitais. E essas pessoas estão influenciando a odontologia. Você não pode evitar. Um vai te atingir no começo da carreira. O outro vai te atingir quando você entrar no mercado. Eles vão te atingir. Você tem que saber separar. Saber aproveitar o melhor de cada um. O blogueiro está te dando uma aula de como usar a comunicação digital. Não como usar o método. Não estou falando que você tem que fazer necessariamente a dança do blogueiro. Mas o acadêmico também está te ensinando que a ciência, o conhecimento, ele é a base. Você só tem que ignorar a falta de maturidade e de controle de alguns que não conseguem controlar o próprio ego. Tem disciplina que você não gosta de praticar porque você não gosta do professor ou você não gostava do professor. Você sempre se viu um protesista, mas o professor de clínica te desestimulou da prótese. É aquele professor que fala, o mercado está saturado. Ele está ali vivendo do salário dele, então ele fala, odontologia, ó, acabou. Bom é na minha época. Isso aqui é um problema, um câncer. Na rede social tem a mesma coisa. Tem pessoas aqui que são fakes. É mentira, aquele caso não é dele. Ele usou Photoshop. Ele usou modificadores de imagem. Ele editou a imagem. Ele consegue pegar a imagem que saiu diretamente do cartão da máquina e levou para a câmera, para a rede social. Passaram por vários filtros. Ele é inseguro. Ele não tem coragem de mostrar o que realmente ele faz. Aqui tem dois polos perigosos na formação de um dentista e na formação do conhecimento social do que é uma odontologia. Quem está no meio é quem você deve procurar. Quem está no meio hoje, para mim, é quem aprendeu o melhor do conhecimento com o melhor da comunicação. PV, por que você fala que a camada 5 tem uma melhor comunicação? Porque a comunicação digital é o futuro, é o presente, é a diferenciação. Um blogueiro consegue vender, atender, ganhar dinheiro, ser reconhecido sem ter conhecimento. Por quê? Porque ele usa a soft skill mais poderosa que existe: comunicação. PV, mas o acadêmico também não é um comunicador? Normalmente não. Comumente sim, ou deveria de ser, apesar que eu conheço muitos acadêmicos que têm muitos doutorados e artigos, mas não sabem transmitir o que sabe, ok, a mesma coisa blogueiro. Mas eu te digo que
são bons comunicadores, pessoais. A academia ela perdeu força no mercado da educação porque ela não soube se posicionar no mundo digital. É por isso que o blogueiro tem espaço. Gente, pessoas sem conhecimento só têm espaço na educação porque quem tem conhecimento está calado. Não, PV, eu dou aula todo dia. Sim, você dá aula todo dia para 40 alunos dentro de uma sala fechada lá na faculdade, filho. O mundo nem sabe que você existe. Acorda pra vida. Cadê a sua rede social? Vai educar o povo. Cadê seu Spotify? Cadê seu YouTube? O que eu tô fazendo aqui domingo? Tô educando, cara. Eu tô colocando gasolina nessa discussão. Vou botar querosene nesse fogo. É por isso que a discussão na odontologia perdeu o nível. Porque a gente está dando palco para idiota. Está aplaudindo pessoas sem conhecimento. Mas eles têm o mérito de estar ali, qual? Aprenderam a usar a ferramenta digital, coisa que você que tem um conhecimento não sabe. É por isso que você, dentista, está perdendo paciente para pessoas menos competentes que você. Porque competência não é percebida quando você é uma marca desaparecida. Não adianta você ser bom, você tem que aparecer bom. E foi nesse sentido, com essa visão estratégica, eu trouxe o conceito das 5 camadas da educação odontológica. E de uma maneira muito rápida e ao mesmo tempo inteligente, direta, eu digo para você que a educação, eu vou abrir isso aqui claramente, o controle da vaidade do ego e a importância da autoestima, ela vem de algumas características. Primeiro, dentista, você é o educador do seu paciente. Você precisa da presença digital. Eu, como eu tenho feito nas minhas palestras, não precisa se preocupar. Você não precisa se preocupar se você tem mais de 40 anos de profissão. Baby boomers, não se preocupem. Para vocês, tudo que eu estou falando é opcional. Por quê? Sua história está contada. Ninguém vai mudar o que você construiu. Aqui o tempo é o rei. PV, eu tô com 35 anos de profissão. Você vai aposentar ano que vem? Não. Presença digital. PV, eu tô com 30 dias de profissão. Não vou nem falar. Você não tem opção. Acadêmicos, professores, meus amigos, sala de aula, ela tem a versão física e ela tem a versão digital. Só que considere a sala de aula digital uma live, uma plataforma de streaming. O YouTube, onde nós estamos aqui, a casa do professor, é aqui, cara. Com uma diferença. Não cometa o erro de trazer para a sala digital o que você faz na sala física. Não é só uma sequência de slides. É a comunicação, é a velocidade de entrega, é a comunicação visual, a distância. Aqui não tem púlpito, aqui não tem palco. Aqui eu estou falando para uma câmera. Eu estou sozinho nessa sala. Não tem ninguém nessa sala. Então eu estou considerando que eu estou falando para vidas humanas, apesar de que não tem ninguém aqui. O instituto está vazio. Hoje é domingo. Eu estou sozinho aqui, estou falando para um dispositivo eletrônico. Paulo, isso é uma insanidade, não é? Não. É um novo movimento educacional. Queira você ou não. É esse. Controle seu ego. Conhecimento técnico é necessário? Claro que é. Claro que é. Hard skill sempre vai ser. Ninguém questiona isso. Só que não é mais isso, apenas.
Didática e comunicação, ou seja, soft skill, é fundamental. PV, eu não nasci assim, não é dom, não é dom, não é genética, é ambiente, é treinamento. Soft skill é treinamento. Quero comunicar melhor, conviva com comunicadores. Quero comunicar melhor, treine comunicação. PV, me dá uma dica para comunicar. Faça live ao vivo. Abra seu celular e comece a falar. PV, mas eu vou falar do quê? O que você quiser. Fala sobre a vida, fala sobre um hobby, fala sobre odontologia, fala sobre por que você escolheu ser dentista. PV, mas não tem ninguém na live. Fale. Fale. Alguém vai assistir uma hora. Alguém vai assistir a gravação. Sabe onde o ego atinge a academia e o blogueiro? Quando ele não controla? Quando ele abre uma live e não tem ninguém. É quando o professor chega na sala de aula e só tem 3 pessoas assistindo. Vai lá e dá sua aula, meu amigo. Porque o blogueiro, se não tiver audiência, ele some. Pessoal, conexão com o público. Pessoas conectam com pessoas. Treine conexão, empatia, escutativa. Qual que é o impacto de vendas dessas camadas? A camada 1 vende pouco, a camada 5 vende, mas não entrega. A camada 5 é o charlatanismo digital. E a camada 1 é o bom calado. Na maioria das vezes. Não posso considerar todos. Quem é a camada 3 então, PV? A camada 3, voltando nas nossas anotações, faz mais sentido? Camada 3 é o comunicador híbrido estratégico. Porque ou ele veio da camada 1 e se tornou um acadêmico em evolução digital, ele aprendeu a comunicação digital, ele se posicionou, ele trouxe todo o conhecimento clínico-científico, ou de repente ele não é um ex-acadêmico. Como foi a minha trajetória? Um clínico, ex-acadêmico, que hoje é um acadêmico digital, com treinamentos para comunicação digital. E continua educando na sala de aula digital, na sala de aula física, no congresso presencial, no congresso online. Ou o blogueiro que aprendeu a mostrar a vida pessoal, a expor a sua intimidade para chamar a atenção, porque ele vive de audiência digital, e esse aqui vive de títulos, e a gente sabe que nenhum dos dois define sucesso. E ele evoluiu. Ele evolui adquirindo conhecimento, a base, e entendeu que ele tem que estar próximo do conhecimento. Por isso, meus amigos e minhas amigas, para de criticar aquele que está se expondo, porque o dia que ele estudar e aprender, o dia que ele ficar bom, agora ele só não se expõe. Ele é um bom profissional. Um dia você vai fazer curso com ele ou com ela. Um dia você vai estar sentado, essa pessoa vai estar te dando aula. Escreve o que eu estou te falando. Então, corre, tá? Corre. Acelera. Não sofra com ansiedade. Curta o processo. As 5 camadas da educação fazem isso com a odontologia. Presta muita atenção. Muita ciência e pouca aplicação. Ou seja, muito dinheiro investido para pesquisar dados, informações que não têm aplicação social. Muita exposição. Muito alcance. Com muita desinformação. O que é a desinformação? Aquilo que não deveria estar sendo falado. Desinformação é aquilo que deveria estar no lixo.
guardado no lixo, mas está exposto. Quem é o formador de opinião do futuro? Quem é o líder de opinião do futuro? Seja para ensinar dentistas, seja para ensinar o consumidor. Quem são eles? Os que aprenderam a reaprender, ou seja, não carregam dogmas antigos, catedráticos, dogmas acadêmicos. Não. Isso aqui é um dogma, você não questiona isso. Hipersensibilidade dentinária é causada por exposição de dentina, ponto. Isso é um dogma. A gente sabe que não. Tem raiz exposta que não dói, tem dentes que não tem raiz exposta e dói. Ou seja, eu tenho a humildade intelectual de reaprender para aprender. E também ele tem a capacidade, mesmo não sendo de uma geração digital, de digitalizar o seu processo de comunicação, de digitalizar a sua marca, de digitalizar o seu posicionamento, digitalizar a sua identidade, digitalizar sem perder princípios, valores, fundamentos, sem perder essência. Ele é autêntico, mas ele é digital. Guarda essa para vocês, tá? Equilibre ego, vaidade e dê mais valor para sua autoestima. Vale a pena. Por você, para o seu negócio e para a odontologia. Que você tenha uma semana positiva, que você tenha uma semana produtiva, que você tenha uma semana muito abençoada. Pode vir dezembro. A gente está pronto. Vamos acabar com o mês de 2025, com o ano de 2025. O mês de dezembro está aí, mês curto, finalizando um ano muito especial, um ano de muitas conquistas, de muitos desafios, e um 2026 que vem com tudo, com muito feriado, Copa do Mundo, 2 turnos eleitorais. Estou fazendo a profecia aqui, é só uma expectativa. E um ponto importante: um ano que vai mudar a nossa história com relação ao posicionamento. A Doc Evolution vem com um programa coletivo de empreendedorismo educacional. Muito do que eu estou discutindo aqui com vocês é o que eu faço com os meus mentorados. A Influx cresce como uma agência de influência na odontologia. O Dentista Pro surge como a maior comunidade hoje educacional da odontologia, não só em números, mas impacto e movimento. É uma verdadeira comunidade, um ecossistema vivo. E um ponto importante: o CIOSP vem com lançamentos de novos projetos, claro que eu não vou colocar aqui, e o DPX é o ponto de partida. Hoje colocado como o primeiro grande evento do cronograma, do calendário de eventos da odontologia. Evento lotado no IMB, Holiday Inn IMB, São Paulo. Foi um bom ano. Foi um bom ano. Não acabou, mas já foi um bom ano. Um beijo para vocês. Fiquem com Deus. Tamo junto.